E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar sobre aquela matéria que todo mundo ama, de paixão. Eu vim falar sobre química. Mas fiquem tranquilos, porque hoje a matéria vai ser bem legal de aprender. Eu vim falar sobre modelos atômicos. Então, gente, o primeiro modelo atômico é de Dalton. E eu vou dar uma dica para vocês gravarem bem, que, presta atenção. Dalton era o bêbado dos químicos. No final da explicação sobre ele, eu vou falar o porquê. Bom, Dalton falou que toda matéria é formada por átomos. Para quem não sabe, átomo, até então, era a menor partícula de um material, de uma matéria, de um elemento. A menor. E, gente, é o seguinte. Dalton falou que toda matéria é formada por átomos. Ele falou que os átomos eram esferas maciças e indivisíveis. Então, não dava para dividir o átomo. E, na verdade, ele não era oco. Era uma bolinha cheia de massa lá, cheia, meio pesadinha e tal. Belezinha. Ele falou que não se pode destruir e nem criar um átomo, mas que os átomos se transformam. E a terceira proposição dele foi que átomos de um mesmo elemento são iguais em massa e que átomos de diferentes elementos são diferentes com relação à massa. Faz sentido, não faz? Então, gente, por que ele era o bêbado? O modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, porque a bola de bilhar, igual ao átomo, é uma esfera maciça, né, com massa pesada e tal, e indivisível. Vocês já conseguiram dividir uma bola de bilhar no meio? Eu acho que não, porque eu nunca consegui. Então, por isso ficou conhecido assim. E bêbado por quê? Apesar desse pré-julgamento, não sou eu que estou dizendo isso, é que muitas pessoas gravam dessa maneira. Mas existem muitas mesas de bilhar em bares, e por isso ele ficou conhecido como o bêbado dos químicos. O segundo modelo é de Thomson. Thomson era aquele cara que só pensava em comida o tempo todo. Vou explicar o porquê também no final. Gente, Thomson continuou com as mesmas teorias de Dalton. Ah, não, é uma esfera maciça, indivisível, não dá pra destruir, não sei o que lá, tudo lá. Mesma coisa. Aí você vai me perguntar, mas Ivi, se continuou tudo a mesma coisa, então o que foi que ele mudou? Gente, ele descobriu a carga elétrica do átomo. Ele descobriu que existem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as cargas negativas. E agora, por que ele era o cara que só pensava em comida? Para ele, o átomo era uma bolinha, a parte toda com massa eram os prótons lá positivos aqui bem espalhadinhos e existiam os elétrons em alguns pontinhos. E o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas, porque o pudim eram os prótons, né, o positivo, e as passas, que eram só algumas, eram os elétrons, que são as cargas negativas. E esse é o cara que só pensava em comida. Aí teve um outro cara que ele não é muito importante, o nome dele nunca é muito citado, o Chadwick, acho que é assim que fala o nome dele. Mas bom, ele foi o cara que descobriu os nêutrons. Ele falou que os nêutrons ficavam junto com os prótons na massa e os elétrons ficavam separados. Gente, por que os nêutrons são importantes? Se eles são neutros, qual é a função deles? Bom, o tempo todo a gente escuta falar em radiação. O que é radiação? A radiação é quando um elemento tem prótons em excesso e ele libera esses prótons para poder estabilizar o átomo. E essa liberação dos prótons é que forma raios gama, beta e libera radiação no meio ambiente. Então a função dos nêutrons é estabilizar os prótons, porque, como a gente sabe, os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, os iguais se repelem, certo? Então, se os prótons estavam todos juntos na massa, como é que eles não explodiam? Porque tinham os nêutrons lá para estabilizar. Foi isso que esse cara descobriu. Bom, depois nós temos o Rutherford. Esse foi o cara do modelo planetário. Por quê? Ele fez o contrário.
Ele fez tudo que a galera falou assim, não, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele chegou lá e falou assim, nada disso. Gente, ele falou que o átomo era uma esfera não maciça. Para ele, o átomo era uma esfera oca. Não tinha nada dentro, não tinha massa, nada. Era vaziozão, tipo uma bolinha de ping-pong. E aí, ele dividiu o átomo. Ele dividiu o átomo. Tudo que o Dalton e o Thomson falaram lá, não, o átomo é indivisível. Ele chegou lá e fez o quê? Dividiu em dois. Ele colocou o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e ao redor a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Para vocês terem ideia da dimensão disso, imaginem um estádio de futebol. O meio de campo, para quem não sabe, é aquela linha do meio. E normalmente tem um círculo no meio das quadras e etc, gramado e tal. E aí nesse círculo é onde você coloca a bola, para poder começar o jogo de futebol. Então, para ele, a dimensão do núcleo para a eletrosfera era que nem colocar uma bolinha de gude lá no meio de um estádio, e lá seria o núcleo, e todo o resto seria a eletrosfera. E por isso ficou conhecido como modelo planetário, porque parecia o Sol com os planetas ao redor. E por último, nós temos o Bohr. O que o Bohr fez? Ele continuou com as mesmas ideias do Rutherford, mas ele criou 7 camadas para os elétrons. Começa no K, é K, L, M, N, O, P e Q. Essas são as camadas. Cada camada existe um valor de número máximo de elétrons que podem rodar nela. E cada camada é uma energia, mas vai aumentando conforme vai chegando mais longe do núcleo. Essas são as regrinhas dessas camadas. E também ele falou que, pensa o seguinte, quando você tá correndo, normalmente você já tá lá no embalo, tal, vai ganhando energia. Os elétrons são a mesma coisa. Então aqui tá o núcleo, essa é a camada K, a primeira. Aí ele fica lá rodando, ganha energia. Toda vez que um elétron ganha energia, ele passa para a próxima camada. Daí ele tá na L. E assim por diante. Só que ele também perde essa energia. E como ele perde essa energia? Liberando o calor. Esse é o princípio dos fogos de artifício, porque os elétrons, eles ficam lá girando, vão ganhando energia, e quando eles ganham aquela energia e vão perder ela, é quando libera em forma de luz que a gente joga no céu. Então, é a mesma coisa dos fogos de artifício. Quando o elétron está mais próximo ao núcleo, é chamado de estado fundamental, e quanto mais longe, é chamado de estado de excitação, estado excitado, porque ele vai se excitando por ganhar energia. E, gente, esses são os modelos atômicos. No próximo vídeo vai ser meio que uma continuação, porque eu vou falar mais sobre o modelo do Bohr. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, direct do Instagram ou comentários. E eu queria agradecer meu editor Sávio por mais um vídeo incrível, galera. E é isso.